Ela me olhou nos olhos e disse com uma frieza quase ensaiada: meus sentimentos por você não são românticos. Eu fiquei em silêncio por um instante e respondi apenas: agradeço o feedback. O que ela não sabia era que, no porta-luvas do meu carro, estava o anel de noivado que eu tinha comprado dias antes, ainda com o recibo junto. Eu já tinha escolhido o lugar, a data e até as palavras. Tudo isso agora parado ali, entre o metal e o papel, sem motivo para existir. Oi Reddit, minha ex disse que só queria ser minha amiga. Então eu a tratei como tal. Contas divididas, nenhum favor, zero benefícios. Ela não gostou da lição, mas aquilo foi só o começo. Deixa eu te contar como tudo aconteceu. Meu nome é Dylan Holloway, tenho 30 anos. Trabalho analisando dados, o que basicamente significa que passo os dias transformando o caos em linhas organizadas. Mantenho as coisas simples, academia depois do trabalho, apartamento limpo, sem barulho. Minha namorada, tecnicamente ex, era Nora, 28. Ela trabalhava com marketing digital, vivia online e precisava que o mundo aplaudisse cada respiração que dava. Estávamos juntos havia 2 anos. Ela preenchia o espaço. Eu o mantinha em ordem. De algum modo funcionava, ou pelo menos eu achava que sim. A sexta-feira seguia como um relógio. Saía do escritório às 6, ia à academia e parava no Rossi's, nosso restaurante favorito. Frango à piccata para ela, bolonhesa para mim, e uma caixinha de tiramisu. Ela chamava de seu pedacinho do paraíso. Eu chamava de alavanca. No porta-luvas, escondido sob os documentos do carro, estava o recibo de um anel pelo qual eu tinha economizado durante meses, pago à vista. O anel estava pronto para ser retirado. Eu planejava pedi-lo em casamento no aniversário dela. Ela gostava de gestos grandiosos. Eu estava pronto para fazer um. No segundo em que abri a porta do apartamento, algo mudou. As luzes estavam baixas. A trilha sonora errada tocava. RD lento, algo que ela colocava quando queria atenção. O ar estava pesado com o perfume que ela usava antes de uma grande reunião ou de uma briga. O laptop fechado sobre o balcão, taça de vinho pela metade. Meu instinto sabia que aquilo não era jantar. Ela estava sentada à mesa como se tivesse ensaiado. Queixo erguido, mãos entrelaçadas, calma falsa. Dylan, ela começou. Tenho pensado muito ultimamente. Isso é perigoso, eu disse, deixando as embalagens sobre o balcão. Ela inspirou pelo nariz, tensa e controlada. Preciso ser honesta. Isso tudo é bom. Eu amo o que você faz por mim. Não você. As palavras ficaram suspensas por um instante. Ela esperava uma explosão. Mas nada aconteceu. Abri a sacola, tirei os potes e os coloquei direitinho na mesa. Quer sua massa antes que esfrie? A testa dela franziu. Você nem vai. Dylan, estou tentando falar sobre nós. Eu te ouvi. Entreguei o garfo de plástico. Piccata, extra limão, como sempre. Ela piscou rápido, tentando manter o controle. É só isso? Você vai simplesmente servir o jantar? Parece a opção menos emocional. Sentei sem me abalar. A bolonhesa cheirava perfeita. Dei uma garfada. Você quis honestidade. Você deu. Estou processando. Esse foi o gatilho. Ela empurrou a cadeira com força. Você é impossível. Não sente nada, sente? Tudo com você é lógica, planilhas, silêncio. Dei de ombros. O silêncio impede as pessoas de dizerem coisas das quais vão se arrepender. Deus, você é sem emoção. Não, eu disse. Pegando a caixinha do tiramisu. Só terminei de me importar. Tirei a tampa devagar, levei o garfo à boca. Cremoso. Perfeito. O açúcar bateu. Ainda é doce, eu disse baixo. Só não vale mais o preço. Ela congelou, lábios entreabertos, como se não me reconhecesse. Continuei comendo. Ela se virou, murmurando, você sempre vence não fazendo nada. Depois desceu o corredor, batendo a porta. O apartamento ficou em silêncio de novo. Comi metade da sobremesa, guardei o resto e limpei o balcão. O perfume dela ainda pairava no ar, mas o calor tinha sumido. Cheirava ao fim de algo. Sentei à escrivaninha e peguei o celular. Abri a foto do recibo do anel. Ouro simples, design limpo, exatamente o gosto dela. Olhei por um tempo. Sem raiva, só números que não fechavam. Depois segurei delete e vi sumir. A tela escureceu. O hábito antigo voltou. Abri o laptop, criei uma nova planilha, nomeei, despesas compartilhadas, temporárias. Colunas para aluguel, mercado, contas. Se éramos amigos, dividiríamos como amigos. A cidade lá fora zumbia, carros deslizando na chuva. Vi meu reflexo na janela, o mesmo rosto, só mais quieto. Havia um peso no peito, não de coração partido, só o eco de esforço desperdiçado. Nora queria amizade. Decidi mostrar o que isso realmente significava. Na manhã seguinte fiz uma xícara de café, a minha. A máquina chiava como sempre, mas não havia a segunda caneca esperando. Quando ela apareceu usando minha camiseta velha, estreitou os olhos pro balcão. Esqueceu a minha?
Não, eu disse, tomando um gole. Você disse que somos amigos. Amigos fazem o próprio café. Na hora do almoço, parei de resolver os problemas do computador dela também. O notebook travou no meio de uma reunião e ela gritou do outro cômodo. Dylan, está travando de novo. A assistência técnica fecha tarde, eu disse sem olhar para ela. As contas passaram a ser divididas igualmente. Detalhei mercado, contas, streaming, cada centavo. Ela estava vivendo às minhas custas há um tempo. Só não tinha percebido. A geladeira parecia vazia, mas honesta. Sem iogurte importado, sem leite de aveia superfaturado. Quando ela adicionou produtos de beleza ao meu carrinho da Amazon, eu deletei antes de fechar o pedido. Depois levei o recibo à joalheria e devolvi o anel. O reembolso caiu 2 dias depois, saída limpa, pelo menos no papel. No domingo, substituí a foto emoldurada das férias acima da TV por um relógio preto simples, minimalista, silencioso e preciso. Quando ela viu, franziu o senho. Cadê a foto da praia? No depósito, eu disse. O tempo parecia mais relevante. Na primeira semana, ela fingiu que nada tinha mudado. Na segunda, não sabia mais como agir. Um dia trouxe cupcakes e tentou conversar. No outro, bateu os armários com tanta força que os copos tremeram. Ela não conseguia decidir se queria flertar ou brigar. Lembra quando a gente se abraçava depois do trabalho? Ela perguntou uma noite. Lembro, eu disse. Também lembro de pagar aluguel pelo meu próprio lado do sofá. Na academia, Shane, meu parceiro de treino, percebeu a nova energia. Cara, você parece mais leve. Se livrou de uma bomba de drama. Ela quis continuar amiga, eu disse. Agora está recebendo a versão de demonstração. Shane riu. Cancelou o prêmio, mas ainda quer sem anúncios. Assinaturas acabam quando o pagamento para, eu disse. As oscilações de humor de Nora viraram o cardio dela. Em casa, era doce. Online, era um vulcão. As postagens dela viraram sessões de terapia cifradas. Mulheres fortes não correm atrás, elas atraem. No dia seguinte, engraçado como o amor morre em silêncio. Pessoalmente, ela me cutucava só para ver se eu reagia. Eu não reagia. Você é emocionalmente indisponível, ela disse durante o jantar uma noite. Só sou seletivo, eu respondi. Você é cruel. Não, eu disse. Só disciplinado. Ela odiava o quanto eu estava calmo. Toda vez que ela provocava, recebia silêncio, e o silêncio a desmoronava mais rápido. Algumas noites depois, após outra discussão sem sentido, ela exigiu. Como você consegue ficar aí como se nada te afetasse? Porque você quis honestidade, eu disse. Amigos não a transformam em arma. Essa frase encerrou a conversa. Ela pegou a bolsa e saiu. O novo relógio parecia mais alto depois que a porta bateu. Os dias seguiram assim. Rotina, previsível, tranquila. Até que chegou a carta de renovação do contrato de aluguel. Abri no balcão, li uma vez, dobrei e disse para mim mesmo, 2 meses restantes. Perfeito. Quando ela chegou, viu a carta e congelou. Vamos renovar, certo? Podemos continuar dividindo tudo como antes. Não vou renovar, eu disse. O rosto dela desabou. Espera, você já achou outro lugar? Ainda não, eu disse. Mas estou procurando paz, não metragem. Ela tentou outro caminho. Não precisa ficar estranho. Podemos continuar amigos. Estou sendo amigável, eu disse. É por isso que estou indo embora antes de deixar de ser educado. Na semana seguinte, o tom dela mudou de novo. Ficou doce, calma, calculada. Bateu na porta do meu escritório enquanto eu trabalhava. Ei, ela disse, encostando no batente. O jantar de aniversário da minha irmã é no próximo fim de semana. Coisa grande, família, fotos, o de sempre. Você pode ir? Só por aparência? Aparência de quê? Eu perguntei. De que estamos sendo civilizados, ela respondeu rápido. Minha mãe continua perguntando por você. Vai ficar estranho se você não for. Fiquei olhando para ela por um momento. Ela tentava segurar a história, não o homem. Tudo bem, eu disse. Uma noite, sem drama. No sábado, dirigi. Ela colocou a playlist dela, alta, alegre, cheia de músicas sobre empoderamento. Eu abaixei o volume na metade. Ela estava linda, claro. Sempre ficava quando precisava de aprovação. A família dela me recebeu como se eu ainda fizesse parte. O pai me deu um tapinha no ombro. A mãe me abraçou. A irmã dela deu um gritinho animado. Nora sorriu largo demais e me chamou de amor 2 vezes antes de se corrigir. Nós comemos, rimos, fingimos. Entre um prato e outro, ela se inclinou e sussurrou, viu só, ainda funcionamos juntos. Sorri sem calor. Como história de fachada, claro. Os olhos dela brilharam de irritação. Passou a hora seguinte fingindo estar entretida enquanto esfaqueava a salada como se ela tivesse uma dívida. A irmã acabou perguntando, vocês dois estão bem? Nora riu alto demais. Claro, somos apenas modernos. Levantei meu copo.
A sua irmã, eu disse. Que o ano dela seja mais claro que o nosso. O garfo de Nora parou no ar. A família dela riu sem entender. Me levantei antes da sobremesa. Do lado de fora, sob as luzes do estacionamento, ela me alcançou. Você não precisava me humilhar lá dentro. Ela sibilou. Não humilhei. Eu disse, você só parou de se encaixar na foto. Você me envergonhou na frente da minha família. Fui educado, alimentei e fiquei sóbrio. Eu disse, isso é mais do que muitos namorados conseguem. Os olhos dela brilharam com raiva escondida debaixo do pânico. Por que está agindo como se nada disso importasse? Destranquei o carro porque você disse que não importava. A viagem de volta foi totalmente silenciosa. Ela ficou olhando pela janela. Eu mantive o foco na estrada. A tensão dentro do carro parecia mais limpa do que o barulho que veio antes. Quando paramos na garagem, ela saiu primeiro e sumiu escada acima. Fiquei ali, com as mãos no volante, deixando o silêncio assentar. O banco do passageiro ainda cheirava ao perfume dela, doce, pesado, artificial. Sorri uma vez, curto e seco, depois subi, abri minha planilha e adicionei uma nova linha. Data da mudança confirmada. No fim do mês, o apartamento parecia um depósito aguardando julgamento. Caixas alinhadas na parede, etiquetas escritas na minha caligrafia limpa e reta. O prazo do novo contrato tinha vencido. Eu não assinei. Nora esperou até eu estar embalando a cozinha para começar. Você está me abandonando. Ela disse, braços cruzados, usando uma das minhas camisetas velhas que se recusava a devolver. Não levantei os olhos. Você foi quem saiu primeiro. Ela bufou, dando um passo à frente. Não distorce as coisas. Você está exagerando. A gente disse que ficaria amigo. Fechei a caixa e passei a fita. Amigos não pagam aluguel juntos. Você só está me punindo. Ela retrucou. Está sendo mesquinho porque não pode mais me controlar. Dei uma risada curta, baixa, mas afiada. Controlar você. Você demitiu o RH, mas ainda quer o pacote de benefícios. O queixo dela caiu. Acha isso engraçado? Um pouco, eu disse, mais educativo do que qualquer coisa. Ela tentou outra estratégia. Última carta, voz suave, passos lentos, mão no meu ombro. A gente pode consertar isso, ela sussurrou. Não precisa terminar. Virei levemente. A mão dela escorregou. Já terminou. Você só apareceu para a reprise. Isso quebrou a compostura dela. Você vai mesmo me deixar aqui sozinha. Você tem amigos, família, seguidores. Eu disse, vai ficar bem. A voz dela falhou. Eu não quero recomeçar. Então não devia ter acabado. Eu disse, levantando a última caixa. Ela ficou ali sem palavras, o rímel começando a escorrer sob os olhos. O cheiro do perfume dela encheu o ar de novo. O mesmo da noite em que matou o relacionamento. 2 batidas soaram na porta. Shane e Ben entraram como reforço chegando no momento exato. Shane sorriu. Operação Evacuação Holloway. Pronto. Quase. Eu disse. Nora olhou para eles incrédula. Você trouxe ajuda. Ben deu de ombros. Ele paga em cerveja. Nos movemos rápido. Shane carregava caixas. Ben cuidava das mais pesadas. Nora rondava resmungando sobre como eu estava frio e teatral. Em certo momento ela explodiu, está agindo como se eu fosse uma estranha. Olhei fixo para ela. Estranhos são educados. Quando a última caixa entrou no elevador, ela desabou completamente. Lágrimas, voz trêmula, desculpas misturadas com insultos. Você está jogando fora tudo. Você quis honestidade. Eu disse. Só estou vivendo nela. As portas do elevador se fecharam entre nós. Eu não me movi. Apenas ouvi o zumbido metálico enquanto descia. Lá fora, o ar era frio e limpo. Carregamos as caixas pro meu carro, pra caminhonete de Ben e pro SUV de Shane. Nora ficou na janela lá em cima observando. O rosto dela borrado pelo reflexo das luzes da cidade. Cara, disse Shane, encaixando uma caixa. Parece que ela acabou de perceber que você não estava blefando. Eu não estava. Eu disse. Ben olhou o relógio. Com fome. Você parece um cara que acabou de apagar 2 anos do disco rígido. Morrendo de fome. Eu disse. Pegamos a estrada. Conectei o celular ao som do carro. O nome dela ainda estava no topo da lista de contatos. Rolei, hesitei por um segundo e toquei em apagar contato. A próxima música começou bem quando o relógio do painel virou meia-noite. Dia novo, página limpa. Shane assobiou. Reinício da meia-noite, hein? Seu desgraçado dramático. O tempo é tudo. Eu disse. Paramos num bar no centro, tijolos antigos, luz baixa, bourbon decente. O tipo de lugar em que a música é suave e o barman não faz perguntas. Pegamos uma cabine no canto, cercados pelo cheiro de uísque e comida frita. A fuga, disse Shane, erguendo o copo. A sair antes que o incêndio comece, completou bem. Levantei o meu. A saída.
O primeiro gole desceu fácil. No segundo, Shane já estava em modo contador de histórias, encenando minha conversa com Nora num teatro ruim. Você está me abandonando. Ele imitava. Não, você se abandonou sozinha, mulher. Bateu na mesa como se fosse pregação. A mesa ao lado riu. Ben balançou a cabeça, sorrindo. Ele não está errado. Ela só não achou que você fosse levar até o fim. Shane disse, a maioria das pessoas não espera consequências. Eu disse. Eles riram. Eu não precisei. Foi bom só ouvir. A noite virou barulho bom, piadas, lembranças, sem pena. Cada brincadeira parecia mais leve. Cada gole queimava menos. Perto da 1 da manhã, Shane começou a flertar com a bartender. Ben pediu comida como um condenado. Encostei no assento, vendo o reflexo do neon ondular no copo. O silêncio parecia merecido. Pela primeira vez em meses, não havia tensão, nem encenação, só o som do bar e dois amigos sólidos mantendo tudo simples. Na hora de fechar, saímos pro ar frio, bolsos vibrando das contas já pagas. Shane me deu um tapa no ombro. Está bem, cara. Melhor do que devia estar, eu disse. Ben jogou as chaves. Agora você é um agente livre. Cuidado. Paz vicia. Eles seguiram pros carros e eu fiquei ali por um momento, olhando a rua vazia. Minhas caixas empilhadas no porta-malas, estacionado no prédio. Podiam esperar. Um carro de aplicativo encostou na calçada. Entrei. O relógio marcava 0h47. Ainda a mesma noite, já uma vida diferente. O novo condomínio era pequeno, silencioso e impecável. Tudo que o último não foi. Mantive assim. Um sofá, uma mesa, nada de bagunça. O tipo de espaço que não discute de volta. O zumbido da geladeira era o som mais alto do lugar, e eu gostava disso. O trabalho voltou a fluir. Eu ficava até mais tarde por vontade. A doutora Harper, minha supervisora sênior, começou a notar. Ela era afiada, cabelo grisalho, voz calma e um jeito de enxergar as pessoas por dentro. Você tem estado mais focado, ela disse uma tarde, apoiada na minha mesa. Tempo livre ajuda, eu respondi. Término. Eu sorri de canto. Promoção e maturidade emocional. Ela riu. Bom. Continue assim. Tem uma conta grande chegando. Quero você liderando. Era tudo o que eu precisava. Propósito, direção, algo mensurável. Fora do trabalho, as coisas também ficaram limpas. Ia à academia, me alimentava direito e não atendia ligações que eu não queria. Era estrutura sem ruído. Até o ruído tentar me achar de novo. Nora começou a testar limites, como quem procura rachaduras. Começou com uma mensagem aleatória, espero que você esteja bem, à meia-noite. Depois uma foto do jantar com a legenda, sinto falta do meu crítico gastronômico. Ignorei todas. Ela passou às redes sociais. Fotos antigas do casal republicadas com legendas nostálgicas. Bloqueei ela em tudo. O e-mail foi o único canal que deixei aberto. Documentação. Não conversa. No dia seguinte, Shane percebeu. Finalmente bloqueou ela. Sim. Ele sorriu. Bloquear é autocuidado masculino. É um spa mental. Eu disse. Ele riu. Você soa curado. Isso significa que é hora de voltar para a sociedade. Estou bem aqui. Não. Ele disse. Jantar beneficente na sexta. A empresa está patrocinando. Você vai. Eu não faço conversa fiada. Perfeito. Ele disse. Nem as bebidas grátis. Na sexta-noite, eu estava ao lado dele num salão cheio de gente fingindo se importar com leilões silenciosos. O lugar cheirava a vinho e dinheiro. Eu aguentaria 1 hora, talvez 2. Então eu a vi. Ela estava na mesa do buffet, organizando as sobremesas como uma artista pintando, cabelo escuro preso, mangas arregaçadas, foco preciso, Camila Moreno, 27 anos, confeiteira, o nome bordado em cursivo no avental, Butter and Bloom. Shane me cutucou. A chefe parece séria. Respeito quem mede as coisas. Eu disse. Quando fui pegar café, ela percebeu que eu observava o jeito meticuloso com que montava a mesa. Você parece o tipo que organiza as meias por ordem alfabética. Ela disse, sem levantar o olhar. Evita que o caos ache que é bem-vindo. Eu respondi. Isso arrancou um leve sorriso. Ela deslizou um prato na minha direção. Bolo Red Velvet, em camadas perfeitas. Prova. Quero ver se seu rosto se mexe. Depende da nota. Eu disse, pegando o garfo. A primeira garfada acertou em cheio. Creme de expresso, doce na medida. Minha mandíbula contraiu uma vez. E então, ela perguntou, valeu o preço? Valeu, eu disse. O sorriso dela se alargou. Elogio alto vindo de uma planilha humana. Você nem sabe meu nome. Não preciso. Você dobra o guardanapo antes de sentar. Isso já é dado suficiente. Conversamos enquanto ela preparava a próxima bandeja.
Ela me contou que abriu a confeitaria com dinheiro emprestado e cafeína demais. Eu contei que já criei modelos de dados para pessoas que não sabiam o que estavam comprando. Ela riu fácil, mas não forçado. Não perguntou sobre o passado. Não preencheu o silêncio só para provar que podia. No fim da noite, acabei ajudando a carregar caixas até a van dela. Shane me olhou do outro lado do estacionamento, meio sorriso, meio eu avisei. Camila limpou as mãos num pano. Você não precisava ajudar. Eu quis, eu disse, pareceu a escolha mais eficiente. Ela inclinou a cabeça. Você fala como um homem que vive por planilhas. Só quando elas batem. Antes de ir, ela me entregou uma caixinha amarrada com barbante. Para mais tarde. O que é? Sim. Quando cheguei em casa, abri. Uma fatia única de bolo de cenoura estava dentro, idêntica à do jantar. Peguei um garfo, dei uma mordida e encostei no balcão. Perfeito. Limpo, equilibrado. Me peguei sorrindo em silêncio, sem planejar. O tipo de sorriso que você não faz pra ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não pareceu vazio. Pareceu merecido. Começou quieto, pequenos tremores digitais antes do terremoto. O nome de Nora começou a aparecer nas notificações. De novo, contas falsas curtindo fotos antigas. Memórias marcadas voltando de anos atrás. A primeira mensagem veio por e-mail, cheia de autopiedade. Sinto falta do que a gente tinha. Percebo agora o quanto você se importava comigo. Não respondi. Na semana seguinte ela postou um carrossel de selfies com algum cara do mercado financeiro. Legenda, seguir em frente faz bem. Um dia depois, apagou e trocou por uma citação sobre homens que fingem ser estoicos, mas são emocionalmente vazios. Shane me mandou prints com a legenda. Ela está passando as 5 fases do luto em velocidade turbo, cara. Parece que pulou a aceitação, eu disse, ou nunca baixou essa fase. Ri uma vez, mas não foi engraçado. Quem vive online não suporta o silêncio. É barulhento demais. Depois vieram as mensagens de voz, bêbadas, arrastadas, desastres emocionais. Você nunca vai achar alguém que te conheça como eu. Outra, horas depois, você acha que é melhor que todo mundo porque não sente nada. E a última, um soluço seguido de, odeio que você esteja bem. Deletei as 3. Por um tempo, ela ficou quieta e achei que a tempestade tinha passado. Mas ela apareceu pessoalmente. Era uma terça-noite, dia de academia. Eu tinha acabado uma série quando ouvi meu nome ecoar no barulho. Dylan. Virei e vi ela na entrada, maquiagem borrada, olhos abertos demais. Falava alto, chamando a atenção. Como se precisasse de plateia. Você está me ignorando. Ela gritou do outro lado. Acha que é melhor do que eu. Coloquei os pesos no chão, limpei as mãos e caminhei até ela, calmo, passos medidos. Quanto mais eu me aproximava, mais gente virava para olhar. Nora. Eu disse baixo. Você está se envergonhando. Não eu. Ela recuou como se tivesse levado um tapa invisível. Não ouse falar comigo assim. Não estou, só estou pedindo para parar antes de se arrepender do bis. Ela tentou retrucar, mas os seguranças já vinham vindo. Eles me conheciam. Assenti e deixei que cuidassem daquilo. Ela protestou, chorou, fez escândalo, e eles a acompanharam para fora. Shane estava no agachamento, balançando a cabeça. Cara. Ela acabou de liberar o modo bônus. Vai ficar sem vidas logo. Eu disse. Ele riu pelo nariz. Ela passou pelas 5 fases do luto em público. Quando terminei o banho e saí, o estacionamento estava vazio. A paz voltou, como se alguém tivesse apertado um interruptor, mas Nora não tinha terminado. Ela só trocou de plataforma. 2 dias depois, o post da verdade dela estourou nas redes. Um texto cheio de drama, me chamando de tóxico, manipulador e frio. Disse que eu a tinha gasligado até o isolamento. Foi teatral o bastante para viralizar. As amigas encheram os comentários de consolo. Alguns conhecidos me mandaram prints perguntando se eu queria contar meu lado. Não quis. O silêncio vence a raiva. Sempre. Shane me mandou um meme de um incêndio em lixeira com a legenda, sua ex agora. Respondi, pelo menos está iluminando. Fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. A doutora Harper levantou os olhos do laptop. Tudo bem. Melhor impossível. Eu disse. Ela sentiu uma vez. Então mantenha assim. Naquela noite, passei na Butteren de Bloom. Camila fechava caixas de doces empilhadas atrás do balcão. O cheiro de açúcar e café cortava o ar frio. Você parece um homem que acabou de ver a vida de outra pessoa pegar fogo. Ela disse, percebendo minha expressão. Só mais um episódio de reality show ruim. Eu disse. Ela riu baixo, limpando as mãos no avental. Eu vi o post. As pessoas me mandaram. Claro que mandaram. Você realmente não reage? Ela perguntou. Só quando ainda há algo para ganhar. Ela me observou por um momento e assentiu. A maioria não resiste a defender o próprio nome. Meu nome não precisa de defesa.
Está escrito certo. O sorriso dela durou mais do que devia. Você nunca cansa de ser inabalável. Ainda não. Eu disse. Ela serviu 2 cafés e me entregou um. Sentamos no balcão, pernas penduradas, a confeitaria escura, iluminada só pelo brilho suave da vitrine. Ela contou do ex, um músico que escrevia canções de amor para todas, menos para ela. Eu contei sobre Nora. Curto, factual, sem amargura. Ela ouviu sem julgamento, só com compreensão silenciosa. Não acho que você seja frio. Ela disse enfim. Só parou de se voluntariar para a dor. É uma forma de dizer. Terminamos o café em silêncio. Não foi constrangedor. Foi limpo. Lá fora, a cidade zumbia, pela primeira vez, não soava como lembrança de nada. Só ruído de fundo. Antes de eu ir, ela me entregou uma caixinha de doce. Para sobreviver à internet. Levantei a sobrancelha. O que tem dentro? Paz em camadas. Ela disse. Bolo de mel. Quando cheguei em casa, abri no balcão. A primeira mordida acertou em cheio, equilibrada, estável, perfeita, sem drama, sem eco, sem passado. Encostei no balcão, olhando o horizonte pela janela. As luzes da cidade tremiam de leve refletindo no vidro, como o relógio do meu antigo apartamento. Peguei o celular, as notificações tinham diminuído, o nome dela enterrado entre outras coisas. Virei o aparelho de tela para baixo e dei outra mordida. Finalmente valeu o preço. 6 meses se passaram. A vida ficou parada do melhor jeito. Meu condomínio seguia limpo, o trabalho afiado e o drama bloqueado. A doutora Harper tinha acabado de me passar outro cliente grande. Você tem a precisão que a maioria finge. Ela disse. Assenti. Hábito profissional. Shane continuava por perto, academia, noites na cidade, sessões de terapia sarcástica. A gente não falava mais de Nora. Até ela forçar o assunto de novo. Era tarde, quinta-feira. Estávamos saindo da academia, rindo do último desastre amoroso de Shane. As luzes do estacionamento zumbiam acima, o ar pesado e úmido. Foi quando eu a vi. Nora encostada no meu carro, como um fantasma que ainda não percebeu que morreu. O cabelo bagunçado, maquiagem borrada, olhos arregalados com o tipo de desespero de quem ficou sem histórias. Ela sorriu quando me viu, mas o sorriso quebrou pela metade. Dylan. Ela disse, dando um passo à frente. Você está bem. Suspirei baixo. Você não. Shane congelou ao meu lado. Quer que eu? Eu disse. Está tudo bem. Ele me olhou, do tipo que desliga se precisar de reforço, e foi pro carro. A voz de Nora oscilava entre raiva e nostalgia. Você continua igual, frio, intocável. Eu costumava odiar isso, mas agora entendo. Parabéns. Eu disse, destravando a porta. Encerramentos estão grátis hoje. Ela deu um passo à frente, as palavras saindo depressa. Você acha que venceu, não acha? Você e aquela garota da confeitaria, só me substituiu. Eu olhei para ela com calma. Você foi embora. Eu preenchi o espaço. O riso dela saiu quebrado. Você sempre faz tudo parecer tão lógico, mas não faz ideia do que tem sido para mim. Encostei no carro, braços cruzados. Então me ilumina. Ela respirou trêmula. Eu encontrei o recibo do anel, antes de terminar. Vi quanto você gastou, o quanto estava falando sério. Eu entrei em pânico. Eu não queria ficar presa. Presa. Eu repeti. Eu não estava pronta para esse tipo de compromisso. Ela disse. Mas quando percebi que você tinha ido de verdade, entendi. Eu não queria perder tudo. Eu só queria controle. Assenti uma vez. Você queria os benefícios da devoção sem o custo da reciprocidade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não fala comigo como se eu fosse um contrato. Então para de agir como um. Ela limpou o rosto, borrando ainda mais a maquiagem. Eu estraguei tudo. Tá bem. Mas eu mudei. Estou pronta agora. Pronta para ser a mulher que você queria. Boa sorte para você. Eu disse. O próximo cara vai gostar disso. O maxilar dela travou. Não faz isso. Não age como se eu não importasse para você. Você me amava. Eu amei. Eu disse. Você não. Ela se aproximou, perto o bastante para o perfume me atingir, uma mistura de lembranças velhas e mau momento. Eu amo agora. Ela sussurrou. Vamos recomeçar. Vamos nos casar. Ainda dá tempo. Não consegui evitar o pequeno riso que escapou, não cruel, só cansado. Você quer o anel de volta? Ela sentiu rápido. Sim, eu mereço essa chance. Olhei para ela por um segundo longo, então disse. Depois de tudo que você disse, eu preferiria jogar no lixo do que colocar na sua mão. A boca dela caiu aberta. Você é inacreditável. Acha que é algum homem perfeito. Você é um abusador, Dylan. Um manipulador. Faz as pessoas se sentirem pequenas. Só para se sentir grande.
Sorri de leve. Se me chamar disso ajuda a dormir, força. Ela começou a chorar mais forte. O tipo de choro que já não soa real. Eu só quero a gente de volta. Ela disse entre lágrimas. Eu quero você. Destranquei o carro, abri a porta e disse baixo. Você quer a versão de mim que te tolerava. Ele não mora mais aqui. A mão dela segurou meu braço. Não vira as costas para mim de novo. Virei a cabeça levemente. Da última vez que você pediu sinceridade, eu dei. Essa é a continuação. Entrei e fechei a porta. Ela bateu no vidro uma vez, gritando algo que sumiu atrás do som abafado. Eu não olhei de novo. Engatei a marcha e saí do estacionamento, deixando-a ali debaixo da luz trêmula, pequena e furiosa contra a escuridão. No meio do caminho, o celular tocou. Shane. Tá tudo bem. Sim. Ela tentou as lágrimas. Tentou de tudo. Ele suspirou. Você tá livre, cara. Ela só não percebeu ainda. Sim. Eu disse, olhando para a estrada à frente. Ela vai perceber. Quando o silêncio responde mais alto que palavras. O resto da viagem foi quieto. Sem música, sem pensamentos altos o bastante para me incomodar. Só o zumbido dos pneus e o brilho fraco do relógio do painel virando meia-noite. Quando estacionei, a tensão já tinha sumido por completo. Sem raiva, sem nostalgia. Só aquela calma limpa que vem quando você para de se explicar para quem só ouve o que quer. Entrei no condomínio, deixei as chaves no balcão e olhei a cidade. As luzes piscavam de volta em silêncio. Quando o contrato do apartamento venceu, subloquei e me mudei pro loft acima da Butterem de Bloom. Menos paredes, menos barulho. Um ano depois, a paz tinha textura. Tinha som de manhã cedo acima da confeitaria, cheiro de expresso e açúcar e aparência de luz atravessando balcões limpos. Eu acordava antes da cidade, fazia café e destrancava a porta de baixo enquanto Camila preparava a estação de confeitaria. As entregas atrasaram de novo. Ela disse, amarrando o avental. Eu ligo para eles. Eu disse, já conferindo a nota fiscal. Ela sorriu. Você se move como quem tá cronometrando um lançamento de foguete. Impede o caos de achar que é bem-vindo. Às 6 da manhã, o lugar estava vivo. Clientes formando fila, sinos tocando, fornos zumbindo. Consertei o caixa quando travou, atendi ligação de fornecedor e até embalei pedidos quando a assistente dela se atrasou. Ela gerenciava o caos. Eu eliminava. Quando a correria passou, ela se encostou no balcão, bochechas coradas pelo calor. Sabe, para alguém que diz odiar conversa fiada, você é ótimo com clientes. Eu só não falo pequeno. Eu disse. Ela riu, me passando um doce. O relógio preto do meu antigo apartamento marcava as horas acima do caixa. Firme e familiar. Um lembrete de que tempo bem gasto nunca parece perdido. À noite, enquanto limpávamos, meu celular vibrou no balcão. O nome do remetente me fez congelar por meio segundo. Nora. O assunto dizia, encerramento. O e-mail era longo, confuso e típico. Meio pedido de desculpa, meio isca. Só quero conversar uma vez, tomar um café talvez. Camila se aproximou secando as mãos. Vai responder? Abri a mensagem, rolei uma vez e apertei apagar. Assunto antigo. Eu disse. Contabilidade ruim. A boca dela se curvou num sorriso. Você é mesmo alérgico ao caos? Não. Eu disse. Só parei de investir em volatilidade. E foi isso. Sem nostalgia, sem tentação. Só exclusão. A paz permaneceu. 2 semanas depois. Depois de outro dia longo, Camila reclamava do fornecedor de farinha enquanto eu arrumava a mesa pro jantar. Ele me entregou a menos de novo, disse que o motorista errou a contagem. Parece matemática criativa. Eu disse. Ela continuou falando, no meio da reclamação, enquanto eu deslizava uma caixinha de anel pelo balcão. Ela congelou. Essa é sua proposta? Curta, retorno rápido. Ela abriu, olhou e soltou um suspiro que era meio riso, meio choque. Você tá falando sério. Eu não proponho teorias. Outro anel, outra conta, mesma certeza. Ela olhou pro anel de novo. Depois pra mim. Você devia dizer algo romântico. Isso foi romântico. Eu disse. O riso dela quebrou o silêncio. Sim, obviamente. Quando ela disse sim, não foi chorando nem dramática, só calma, certa. Como se já tivesse decidido muito antes de eu perguntar. Brindamos com o champanhe que sobrou de um evento. Finalmente achei algo que vale o risco. Eu disse. 2 semanas antes do casamento, o problema bateu literalmente. Um homem com crachá de inspetor da cidade apareceu na porta com uma prancheta. Auditoria de rotina de alvará. Ele disse. Camila quase deixou o batedor cair. Que auditoria? Renovamos tudo. Novas mudanças de código. O homem respondeu. Talvez precise reenviar. Pode levar algumas semanas. O rosto dela empalideceu. Algumas semanas. Não podemos fechar antes do casamento.
Dei um passo à frente, calmo como sempre. Me dá os formulários. Ao meio-dia, tínhamos os documentos protocolados e uma licença temporária colada na porta. A aprovação final ficou marcada para a terça seguinte. Camila se encostou no balcão, observando eu terminar o último e-mail. Você fala com o burocrata como se estivesse ameaçando auditar ele. Números escutam quando pessoas não escutam. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Você salvou a loja. Só otimizei. Eu disse. Aquela noite, comemos comida pronta no chão e rimos até ela adormecer no meu ombro. Paz. Não era tédio. Era manutenção feita direito. No jantar de ensaio, a única turbulência veio da mãe de Camila, uma mulher gentil, mas desconfiada de homens quietos. Ele é educado. Ela disse para Camila na frente de todos. Mas é tão calado. Ele levanta a voz alguma vez. Camila sorriu. Só quando a cafeteira quebra. Depois, levantei para fazer um brinde curto. Eu não falo muito. Comecei. Mas Camila fala pelos dois. Ela é o motivo de eu ter parado de olhar para trás. A sala riu. Até a mãe dela. Na sobremesa, me abraçava e me chamava de filho. Diplomacia eficiente. O dia do casamento chegou, simples e perfeito. Jardim pequeno atrás da confeitaria, jazz suave, bandejas de doces em vez de bolo. Shane foi meu padrinho, 2 taças à frente, ainda assim encantador. A doutora Harper apareceu, elegante como sempre, e assentiu com aprovação. Como se tivesse aprovado mais um projeto bem-sucedido. Os votos foram curtos. Camila disse, você faz o silêncio soar como confiança. Eu disse, você o transformou em lar. Quando Shane fez o brinde, foi meio piada, meio sermão. Dylan me ensinou o melhor treino para superar término, bloquear ex e levantar paz como se fosse alter. A plateia explodiu em risadas. Terminamos a noite como vivíamos, calmos, conscientes, úteis. Em vez de jogar flores, embalamos as sobremesas que sobraram e levamos pro abrigo da rua de baixo. Os voluntários ficaram surpresos, agradecidos. Os olhos de Camila brilhavam no caminho de volta. Sabe, você não é ruim nesse negócio de parceria. Tive uma boa professora. Eu disse. Uma semana depois, por boatos, soube que Nora tinha visto as fotos do casamento. Alguém da academia comentou que ela não tinha reagido bem. Não pedi detalhes, mas visualizei fácil. O apartamento dela iluminado só pela tela do celular, taça de vinho meio cheia, rolando pelas fotos minhas e de Camila, nossa cerimônia simples, os sorrisos, as sobremesas. Ela postava algo enigmático sobre tempo e encerramento. Esperava curtidas que nunca viravam respostas, depois fechava o aplicativo para um silêncio que não tinha merecido. O contraste não me deixava soberbo. Só confirmava que eu tinha escolhido certo. Algumas pessoas passam a vida correndo atrás de barulho e chamam isso de amor. Eu aprendi melhor. Algumas noites depois, Camila e eu subimos pro telhado da confeitaria depois de fechar. As luzes da cidade se estendiam em linhas douradas no horizonte. Ela trouxe 2 pratos de tiramisu, receita dela, aperfeiçoada com o tempo. Acho que esse supera o último lote. Ela disse. Dei uma garfada, devagar, ainda doce. Vale o preço. Sempre. Abaixo de nós, as luzes da confeitaria brilhavam quentes pelas janelas. Lá dentro, o relógio preto marcava o tempo. Firme, exato, tranquilo. Camila se encostou em mim, em silêncio. O ar cheirava a açúcar e paz. Olhei a cidade que antes me lembrava de perdas e percebi que, finalmente, significava outra coisa. É uma boa sensação. Ela disse baixinho. O quê? Construir algo que não precisa ser consertado. Assenti uma vez. Manutenção é subestimada. O relógio continuava a marcar o tempo, fazendo o que devia. A paz não se encontra depois do caos. Ela se mantém quando você para de convidá-lo para entrar. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir. Na festa de fim de ano da empresa, o sócio de negócios da minha esposa fez uma piada, um brinde ao marido trouxa que paga as contas enquanto eu levo a esposa dele ao sucesso. A plateia riu. Eu saí em silêncio. Nunca fui do tipo que faz cena. Provavelmente é por isso que fiquei ali, parado por uns bons 10 segundos, taça de champanhe na mão, observando minha esposa rir de uma piada feita às minhas custas. A festa de fim de ano do escritório era exatamente o que se espera de uma firma de advocacia mediana tentando parecer mais importante do que realmente é. Salão alugado, open bar que não chegava a ser de primeira linha e advogados fingindo que não estavam procurando outro emprego. Minha esposa insistiu que eu fosse esse ano, disse que era importante para a carreira dela. Eu devia ter percebido o sinal de alerta naquele momento. Notei ela assim que entrei. Estava perto do palco improvisado, conversando com Bradley Whitmore, um dos sócios juniores.
Rapaz novo, talvez uns 32 anos, com aquele visual polido que grita Ivy League e dinheiro de família. Do tipo que nunca ouviu um não na vida. Eles riam de alguma coisa, um pouco mais próximos do que eu gostaria. Mas eu não era ciumento. Ou pelo menos não era. Cruzei a multidão, cumprimentando rostos que talvez tivesse visto 2 vezes antes. Ninguém ali realmente sabia quem eu era. Minha esposa sempre foi vaga sobre o meu trabalho quando os colegas perguntavam. Ele tem uma pequena empresa, era a resposta padrão. Tecnicamente verdade. Minha empresa de logística tinha 60 funcionários e cuidava da cadeia de suprimentos de 3 grandes varejistas da região. Mas pequena empresa combinava melhor com a narrativa dela, imagino. Aí está você. Ela me viu se aproximando e algo passou pelo rosto dela. Irritação? Culpa? Sumiu rápido demais para eu ter certeza. Pessoal, esse é meu marido. Um coro de cumprimentos educados. Bradley estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer finalmente em conhecê-lo. Sério? Engraçado, ela mal menciona você. O sorriso dele vacilou por meio segundo. Bom. A noite seguiu arrastada. Disseram discursos, entregaram prêmios, e eu fiquei na minha segunda cerveja enquanto minha esposa circulava pelo salão. Ela estava no ambiente dela. Confiante, articulada, encantadora. Eu me lembrei do motivo de ter me apaixonado por ela. Mas parecia uma vida inteira atrás. Então vieram os brindes. O sócio principal foi o primeiro, agradecendo a todos pelo trabalho duro. Depois, alguns associados fizeram piadas internas que arrancaram risadas educadas. Aí o Bradley se levantou, já com 3 drinks a mais do que devia, pelo rubor no rosto. Quero fazer um brinde, ele anunciou alto bastante para calar as conversas. A sala ficou em silêncio. Aos associados que realmente fazem o trabalho pesado, especialmente aqueles de nós que sabem o que é construir o sucesso do zero. Ele se virou, olhou diretamente para minha esposa e ergueu a taça. E um brinde aos maridos trouxas que pagam as contas enquanto nós levamos suas esposas ao sucesso. A sala caiu na risada. Não todos, mas o suficiente. O suficiente para fazer o ar ficar pesado. Olhei para minha esposa. Ela não ria de verdade, mas sorria. Aquele sorriso diplomático que ela usava quando não queria ofender ninguém. Ela não me defendeu. Não disse uma palavra. Apoiei a garrafa na mesa mais próxima. O som seco do vidro na madeira fez algumas pessoas olharem. Olhei para ela mais uma vez, esperando algo. Um revirar de olhos em direção ao Bradley. Um olhar que dissesse você acredita nesse idiota. Qualquer coisa. Ela desviou o olhar. Eu saí. Sem anúncio. Sem cena. Sem drama. Só virei as costas e saí pela porta principal. O ar frio de dezembro me atingiu como um tapa, mas era mais limpo do que o ar lá dentro. Meu celular vibrou antes mesmo de eu chegar ao carro. Uma mensagem dela. Para onde você foi? Eu não respondi. Fiquei 1 minuto dentro do carro, mãos no volante, motor ligado. Minha cabeça juntava as peças que eu vinha ignorando. As noites extras no escritório. As viagens de fim de semana. O jeito como ela escondia o celular quando eu entrava no quarto. O jeito como falava de mim pros colegas. O marido distraído. O cara que paga as contas. Alguém que existia apenas no fundo da vida de verdade dela. Dirigi para casa em silêncio. Sem rádio. Só o som dos pneus no asfalto e meus pensamentos ficando mais altos a cada quilômetro. Quando estacionei na garagem, já tinha tomado uma decisão. A segunda-feira seria muito interessante para o Sr. Bradley Whitmore. E para minha esposa também. Porque havia um detalhe que ela nunca mencionou aos colegas enquanto rebaixava o meu trabalho. Minha empresa era cliente do escritório dela há 4 anos. Não diretamente por meio dela. Provavelmente por isso nunca ligou os pontos. Os contratos passavam pelo setor corporativo. Tudo discreto. Profissional. Sem alarde. Mas com valores altos o bastante para manter as luzes do escritório acesas. Fiquei pensando quanto tempo levariam para descobrir quem era o tal marido trouxa. Entrei em casa. Servi um bom uísque. E comecei a fazer ligações. Primeiro para o meu advogado. Depois para o meu contador. Quando minha esposa chegou 2 horas depois, eu já tinha um plano. Ela me encontrou no escritório. Notebook aberto. Documentos espalhados pela mesa. O que foi aquilo hoje? Ela parou na porta, braços cruzados. Você me envergonhou. Levantei o olhar devagar. Eu te envergonhei. Sim. Sair assim, na frente de todo mundo. As pessoas perceberam. Ótimo. Voltei pro computador. Elas deviam ter percebido muita coisa. O que isso quer dizer? Não respondi. Tinha trabalho a fazer. E, pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente o que fazer. Ela saiu da porta 1 minuto depois, os saltos ecoando no corredor. Ouvi a porta do quarto bater mais forte do que precisava. Eu sorri. De leve. Porque a segunda-feira ia mudar tudo. E ela não fazia ideia do que estava por vir.
No sábado de manhã, acordei antes dela. Nada em comum. O que mudou foi a clareza que eu sentia. Sem mais dúvidas. Sem mais benefício da dúvida. Fiz café e abri o notebook na mesa da cozinha. O tablet dela estava carregando no balcão. Ela nunca colocou senha. Por que colocaria? Eu era o marido distraído que pagava as contas. Peguei o tablet e comecei a ler. As mensagens entre ela e o Bradley datavam de 8 meses. No início, eram profissionais. Discussões de casos, atualizações de clientes. Depois começaram a mudar. Piadas internas. Reclamações sobre as vidas pessoais. E então o limite desapareceu. Ele nem percebe mais quando eu fico até tarde. Talvez seja melhor assim. Você é terrível. E você adora. Tirei print dessa troca. Depois de outra. E mais outra. Quando ouvi ela se mexendo lá em cima, já tinha uma pasta cheia de provas contando uma história muito clara. Nada explícito, mas o contexto era suficiente para condenar. Fechei o tablet e o deixei exatamente onde estava. Ela desceu 20 minutos depois. Já vestida. Cabelo impecável. Preciso passar no escritório por algumas horas. O caso Peterson precisa de preparação para a segunda. Num sábado. Não soou como pergunta. Sim, num sábado. É assim que carreiras funcionam. Pegou a bolsa. Você vai estar aqui quando eu voltar. Onde mais eu estaria? Ela hesitou, estudando meu rosto. O que quer que estivesse procurando, não encontrou. Volto às 3. A porta se fechou. Contei até 60, depois abri o rastreador de localização do nosso plano de celular. Ela não estava indo pro escritório. Estava indo pro bairro do Bradley. Perfeito. Passei a hora seguinte no telefone com Richard Caldwell, meu advogado. Não o do escritório dela, claro. Outro, de outra firma, do outro lado da cidade. Conhecia o Richard há 6 anos, desde que ele cuidou da incorporação da expansão da minha empresa. Preciso de um advogado de divórcio. Falei direto. O melhor que você conhecer. Essa é uma conversa pesada para um sábado de manhã. Ele não fez perguntas, o que eu agradeci. Vou te mandar um nome. Melanie Hudson. Ela é afiada e não enrola. Perfeita. Quer me contar o que aconteceu? Resumi a história. A festa, o brinde, as mensagens. Ele ouviu sem interromper. Isso é pesado, cara. Sinto muito. Pausou. Mas se você tá me ligando tão cedo, imagino que o divórcio não seja a única coisa na sua cabeça. Não é. Preciso que você puxe todos os contratos corporativos com Whitmore e Associates. Cada um deles. Períodos de revisão, cláusulas de rescisão, tudo. Ele ficou em silêncio por um instante. Sua esposa trabalha lá. Estou ciente. E você quer saber suas opções. Quero saber a minha vantagem. Ele riu, mas havia respeito no tom. Me dá até a tarde. Vou deixar tudo pronto. Minha próxima ligação foi para Dali Morrison, meu gerente de operações. Cara de domingo. Confiável como a gravidade e discreto. Chefe, é sábado. Isso deve ser importante. Preciso que você faça uma auditoria discreta de todas as interações que tivemos com a Whitmore e Associates nos últimos 4 anos. Cada fatura. Cada hora cobrada. Cada ponto de contato. Quero saber exatamente quanto negócio demos para eles. Isso vai levar um tempo. Você tem até domingo à noite. Posso perguntar por quê? Digamos que estou avaliando alternativas para nossos serviços jurídicos. Silêncio do outro lado. Dali era esperto bastante para entender o subtexto. Entendido. Eu cuido disso. Ao meio-dia, eu já tinha o esqueleto de um plano. Às 2, recebi a confirmação do que já suspeitava. Minha empresa representava cerca de 38% da receita anual da Whitmore e Associates. Não chegava a 40, mas perto bastante. Aquilo não era um cliente. Era uma tábua de salvação. Minha esposa chegou em casa às 3h15, com uma expressão relaxada que me fez travar o maxilar. Como foi o escritório? Perguntei do sofá. Produtivo. Largou a bolsa na mesa. Você almoçou? Almocei. E encontrei umas coisas interessantes para ler enquanto você estava fora. Ela se virou rápido. O que isso quer dizer? Só me atualizando com coisas do trabalho. Você sabe como é. Levantei e estiquei os ombros. Na verdade, tenho umas reuniões marcadas para segunda. Importantes. Com quem? Clientes. Não precisa se preocupar com isso. Os olhos dela se estreitaram, mas ela não insistiu. Nunca se importou muito com os meus negócios, de qualquer forma. O resto do fim de semana transcorreu em tensão calculada. Ela tentava agir normalmente, mas eu via que estava inquieta. Permaneci educado, distante e concentrado no notebook. Toda vez que ela passava por mim, eu fechava o que estava fazendo. Deixava ela se perguntar. Na tarde de domingo, ela finalmente cedeu. Você está chateado com a noite de sexta? Ela estava na porta do meu escritório, braços cruzados.
O brinde do Bradley, você quer dizer? Nem levantei os olhos da tela. Foi só uma piada. Ele tinha bebido. Engraçada. O quê? Olhei direto para ela. A piada. Você achou engraçada? Ela hesitou. Isso já bastava como resposta. Você não me defendeu. Mantive a voz firme. Ficou ali, sorrindo, deixando ele me humilhar na frente do escritório inteiro. Eu não queria causar uma cena. Certo. Porque isso seria constrangedor para você. Voltei ao notebook. Tenho trabalho para terminar. Podemos falar disso outra hora. Quando? Quando eu estiver pronto. Ela saiu sem dizer mais nada. Ouvi ela no telefone 1 hora depois. Voz baixa. Provavelmente falando com uma amiga. Ou talvez com o Bradley. Não importava mais. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo, vesti meu melhor terno e fui até a Whitmore Associates. Não para ver minha esposa. Eu tinha marcado uma reunião às 7h30 com Kenneth Uray e Preston Shaw, os 2 sócios seniores. Os que realmente tomavam decisões. Fiquei no carro em frente ao prédio, observando os funcionários chegarem. O carro da minha esposa ainda não estava lá. Ela geralmente chegava por volta das 8h30. Meu celular vibrou. Richard Calduelo. Tudo pronto. Hudson vai te ligar às 9. Boa sorte. Sorri, guardei o celular e entrei pelas portas principais. A recepcionista pareceu surpresa ao me ver. Posso ajudá-lo, senhor? Tenho uma reunião às 7h30 com Uray e Shaw. Os nomes estão na agenda. Ela conferiu na tela e assentiu. Sala de conferências B. Segundo andar. Subi as escadas. Era melhor que o elevador. Me dava tempo para me concentrar. Ambos os sócios já estavam lá quando entrei. Uray era mais velho, uns 60 anos, cabelo grisalho e óculos de leitura. Shaw era mais novo, mais analítico, o tipo que cuida dos números enquanto o outro faz relações públicas. Obrigado por me receberem tão cedo, disse, apertando as mãos deles. Você disse que era urgente. Uray apontou uma cadeira. O que podemos fazer por você? Sentei, coloquei a pasta sobre a mesa e olhei para os dois. Senhores, precisamos falar sobre o Bradley Whitmore. E precisamos falar sobre o que acontece com esta firma se eu levar meus negócios para outro lugar. A sala ficou completamente silenciosa. Shaw se inclinou para frente. Desculpe, acho que não fomos devidamente apresentados. Sorri. Não fomos. Mas o setor de faturamento de vocês me conhece bem. E o departamento corporativo também. Sou o dono da Morrison Logistics. Somos clientes de vocês há 4 anos. O rosto de Uray mudou. Os dedos de Shaw chegaram a se mover em direção ao celular. Continuei, abrindo a pasta. Deixem-me contar sobre a noite de sexta. Uray e Shaw ouviram em silêncio absoluto enquanto eu descrevia o que aconteceu. O brinde. As risadas. A reação da minha esposa. Falei de forma objetiva. Sem emoção. Apenas fatos em ordem. Quando terminei, Shaw foi o primeiro a falar. Isso é completamente inaceitável. Não tínhamos ideia. Claro que não, respondi. Por que Bradley Whitmore não enxerga consequências? Empurrei uma planilha impressa pela mesa. Aqui estão 4 anos de faturas. Cada contrato. Cada hora cobrada. Cada dólar que minha empresa pagou a esta firma. Olhem o total. Uray pegou a folha. Os olhos dele desceram até o valor final e pararam. 1,2 milhão, murmurou Shaw, como se estivesse refazendo as contas na cabeça. Em 4 anos. Cerca de 300 mil por ano. O que, segundo minha pesquisa, representa cerca de 38% da receita da firma. Inclinei-me para trás na cadeira. Não sou advogado, mas sou empresário. Então vou deixar isso bem claro. Bradley Whitmore me humilhou publicamente num evento da empresa. E minha esposa, que trabalha aqui, ficou parada vendo. Vamos resolver isso imediatamente, disse Uray. Bradley será advertido. Advertido? Deixei a palavra no ar e isso não serve para mim. Shaw cerrou o maxilar. O que exatamente você está pedindo? Não estou pedindo. Estou dizendo como vai ser. Mantive o tom calmo. Bradley Whitmore será demitido. Hoje. Antes do almoço. E vocês vão deixar claro que esse tipo de comportamento não é tolerado nesta firma. Isso é um pedido significativo, disse Uray, cuidadosamente. Não é um pedido. É uma condição para eu continuar sendo cliente. Levantei. Vocês têm até às 10 da manhã para decidir. Se o Bradley ainda estiver empregado às 10h01, eu cancelo todos os contratos, honorários, tudo. E faço questão de avisar cada empresário que conheço o motivo. Shaw também se levantou. E sua esposa? Ela trabalha aqui. Isso é entre vocês e ela. Meu casamento é problema meu. Mas se estão perguntando se ela faz parte do ultimato, a resposta é não. O que vocês fizerem com o emprego dela é escolha de vocês. Eu só me importo com o Whitmore.
Peguei minha pasta e fui até a porta. Urai me chamou. Isso vai ter implicações sérias para a firma. Virei. Então deveriam ter controlado melhor seus sócios. 10 horas. Senhores. Saí do prédio e sentei no carro. Eram 7h58. O telefone tocou às 8h03. Número do Shaw. Está feito. Bradley está sendo chamado agora. Estará fora até às 9. Escolha inteligente. Mas isso ainda vai gerar perguntas. Explicações. Esse é o trabalho de vocês, não o meu. O meu é decidir se continuo fazendo negócios com vocês. Pausa. Para ser justo, sempre estive satisfeito com o serviço jurídico em si. O problema é o gerenciamento de pessoal. Entendido. Ele hesitou. Sua esposa, ela sabe que você é o cliente? Ainda não. Mas vai saber. Provavelmente na mesma hora em que o Bradley for escoltado para fora. Desliguei e dirigi até o meu escritório. Deixei amanhã seguir seu curso. Dali estava me esperando. Vi o e-mail da Whitmore Associates. Estão pedindo uma ligação urgente sobre renovação de contratos. Eles podem esperar. O que mais? A Peterson Manufacturing ligou. Quer expandir a rede de distribuição. Pode ser um contrato grande. Marca uma reunião para quarta. Sentei na cadeira. E dali, quando minha esposa ligar aqui hoje, e ela vai, diga que estou em reuniões o dia todo. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não questionou. Entendido, chefe. Meu celular começou a vibrar às 9h15. O número dela. Recusei a chamada. Em seguida, veio uma mensagem. O que você fez? Não respondi. Outra mensagem 2 minutos depois. O Bradley acabou de ser demitido. Estão dizendo que é demissão imediata. O que está acontecendo? Ainda nada da minha parte. Depois veio, por favor, me liga. As pessoas estão fazendo perguntas. Isso é humilhante. Quase ri dessa última. Humilhante. Ela estava preocupada em ser humilhada. Às 10h30, o telefone do escritório tocou. A recepcionista. Sua esposa está aqui. Parece bem abalada. Diga que não estou disponível. Ela disse que vai esperar. Então vai esperar bastante. Vou sair pelos fundos em 5 minutos. Remarque minha tarde para amanhã. Peguei o paletó e saí pela saída de serviço. Meu carro estava estacionado na rua lateral. Dirigi até uma cafeteria do outro lado da cidade. Achei um canto tranquilo e finalmente verifiquei as mensagens. 17 mensagens de texto dela. 4 de voz. 3 ligações perdidas de números desconhecidos. Provavelmente amigas ou colegas de trabalho. Ouvi uma das mensagens. A voz dela tremia. Eu não entendo o que está acontecendo. O Bradley foi demitido e todo mundo está me olhando como se eu tivesse feito algo errado. Por favor, só me diga o que você fez. Precisamos conversar sobre isso. Apaguei sem ouvir as outras. Minha advogada, Melanie Hudson, ligou às 11. Tenho tudo pronto quando quiser prosseguir. Quer entrar com o pedido esta semana ou esperar? Esta semana. Consegue preparar os papéis até hoje à tarde? Consigo. Onde quer que sejam entregues. Pensei nisso. Em casa seria discreto. Mas discrição não era o que essa situação pedia. No escritório dela. Amanhã, por volta das 2. Corajoso. Ela não teve problema em me humilhar em público. Parece justo. Eu cuido disso. Mais uma coisa. Precisamos falar sobre divisão de bens. Pelo que me contou, a maioria dos ativos significativos vem da sua empresa. Correto. A casa está em nome dos dois. Mas eu paguei a entrada inteira antes de casarmos. Tenho os comprovantes. Ótimo. Isso deve ser simples, então. Ela provavelmente vai tentar lutar, mas os fatos estão do seu lado. Conversamos mais uns 20 minutos sobre detalhes. Quando desliguei, senti um alívio. Como se tivesse deixado um peso que eu nem sabia que estava carregando. Dirigi para casa por volta das 4. O carro dela estava na garagem. Já esperava por isso. Ela me encontrou na porta antes mesmo que eu tirasse a chave do bolso. Onde você estava? Tô te ligando o dia todo. Reuniões. Passei por ela e entrei em casa. Não faz isso. Não me ignora assim. Ela me seguiu até a cozinha. O que você fez? Por que o Bradley foi demitido? Peguei um copo d'água. Bebi com calma. Ele foi demitido porque é um idiota arrogante que não sabe a hora de calar a boca. Isso não explica nada. As pessoas estão dizendo que você teve algo a ver com isso. As pessoas estão certas. O rosto dela empalideceu. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não sou o marido distraído que só paga as contas. Coloquei o copo sobre o balcão. A Morrison Logistic é cliente do seu escritório há 4 anos. Um cliente importante. E na sexta noite, um dos sócios resolveu me ridicularizar em público. Então tive uma conversa com Urai Shaw hoje de manhã.
Eles tomaram uma decisão de negócios. Ela me encarou. Você fez ele ser demitido. Dei uma escolha. Eles tomaram a decisão inteligente. Você tem ideia do que isso faz comigo? Todo mundo acha que eu tô envolvida. Minha reputação está destruída. Sua reputação. Assenti devagar. É disso que você tem pena. Não de ter ficado parado enquanto ele me desrespeitava. Não de ter diminuído meu trabalho por anos. Nem de ter passado seus sábados em qualquer lugar menos no escritório. A expressão dela mudou. Do que você tá falando? Tô falando do bairro do Bradley. Tô falando de 8 meses de mensagens. Tô falando de muita coisa que agora faz todo sentido. Você leu minhas mensagens. Você deixou o tablet desbloqueado. Eu li. Ela tentou apelar para a raiva. Isso é invasão de privacidade. Assim como é humilhar o próprio marido numa festa de trabalho. Subi as escadas. Tô cansado. Podemos falar mais amanhã. A gente vai falar agora. Parei no meio da escada, virei de volta. Não, não vamos. Porque amanhã à tarde você vai ser formalmente notificada do divórcio. No seu escritório. Na frente de quem estiver por perto. Então você tem essa noite para decidir como vai explicar tudo isso pros seus colegas. O sangue sumiu do rosto dela. Você não tá falando sério. Tô bem sério. E para deixar claro, isso não é negociável. Não é algo que a gente vai resolver com conversa ou terapia. Acabou. Você vai jogar nosso casamento fora por causa de uma piada idiota. Desci de novo, parei bem na frente dela. Tô acabando com o casamento porque você escolheu sua carreira e seu orgulho em vez de respeito básico. A piada só foi o momento em que eu parei de arranjar desculpas pra você. Subi, arrumei uma mala e fui embora. Fiquei num Hampton perto do escritório. Limpo, silencioso e, o mais importante, longe dela. Ela ligou 6 vezes naquela noite. Não atendi nenhuma. O dia seguinte prometia ser interessante. A terça de manhã parecia diferente. Acordei naquele quarto de hotel e, pela primeira vez em meses, talvez anos, não senti aquele peso no peito. Sem entrar numa casa fria. Sem me perguntar o que ela realmente fazia quando dizia estar trabalhando até tarde. Tomei banho, vesti um terno limpo da mala e fui pro escritório. Dali já estava lá quando cheguei, café na mão. Como você tá aguentando? Perguntou. Melhor do que esperava. Peguei o café. O que tem na agenda? Peterson Manufacturing às 10 revisão trimestral com a contabilidade ao meio-dia. E sua advogada ligou. Disse que tá tudo pronto pras 2. Perfeito. Amanhã passou rápido. A reunião com a Peterson foi boa. Potencial de expansão que podia render mais $100.000 por trimestre. A revisão contábil mostrou que estávamos 15% acima do ano anterior. Tudo na minha vida profissional ia bem. Às 13h30, o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Aqui é a Morrison Logistics, voz feminina, profissional. Falando. Aqui é a Janete, da Whitmore Associates. Estou ligando para agendar uma reunião com o Sr. Urai sobre seus contratos. Me transfira direto pro Urai. Pausa. Ele está em reunião no momento. Então peça para ele me ligar quando terminar. Eu não trato de contratos de 7 dígitos por meio de recados de recepcionista. Claro, senhor. Avisarei a ele. Desliguei. Urai retornou em 5 minutos. Queria entrar em contato pessoalmente, disse ele. Ontem foi resolvido rapidamente, talvez rápido demais. Gostaríamos de discutir como seguir em frente. O Bradley se foi. Era só o que eu precisava. Sim, mas há outras considerações. A posição da sua esposa, por exemplo. Já disse ontem. Isso não me diz respeito. Ela é funcionária de vocês, não minha. Ela foi colocada em licença administrativa, aguardando revisão interna. Fiquei em silêncio por um instante. Decisão de vocês. Não pedi por isso. Entendemos. Mas há questões de imagem a considerar. A situação entre ela e o Bradley levanta dúvidas sobre conduta profissional. Então lidem com isso como lidam com qualquer outro caso. Meus negócios com a firma são separados do que ela fez ou deixou de fazer. Agradecemos essa clareza. Ele fez uma pausa. Para constar, o restante da firma valoriza muito seu negócio. Gostaríamos de manter essa relação. Vamos ver. Tenho reuniões com outras firmas na próxima semana. Nada pessoal, só analisando opções. Isso chamou a atenção dele. Entendido. Por favor, nos avise se houver algo que possamos fazer para manter sua confiança. Encerramos a ligação. Me recostei na cadeira. Minha esposa suspensa. Bradley demitido. E eu ainda nem tinha mandado entregar os papéis do divórcio. Às 13h45, o celular vibrou. O número dela. Deixei cair na caixa postal. Depois outra ligação. Outro recado de voz. Uma mensagem. Por favor, não faz isso. A gente pode consertar.
Só me dá uma chance de explicar. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa. 2 horas em ponto. Imaginei a cena. O oficial de justiça entrando na Whitmore Associates. Chamando o nome dela. Entregando o envelope na frente de quem estivesse por perto. Ela abrindo. Lendo a primeira página. Meu celular explodiu às 2 horas e 15. 8 ligações em 3 minutos. Desliguei completamente. Às 3, liguei de novo. 23 chamadas perdidas. 14 mensagens de voz. 32 mensagens de texto. Não li nenhuma. Melanie Hudson ligou às 3 horas e 30. Os papéis foram entregues. Ela reagiu como esperado. Chorou bastante. Gritou um pouco. O oficial disse que metade do escritório viu. Ótimo. Sua esposa já ligou 6 vezes para o meu escritório. Quer conversar sobre acordo. Não há acordo. O pré-nupcial é claro. Ela fica com o que trouxe pro casamento. O resto fica comigo. Ela vai lutar contra isso. Deixe tentar. Tenho documentação de cada bem. Cada entrada de pagamento. Cada investimento. Ela pode contratar o melhor advogado do estado. Ainda assim vai perder. Você soa confiante. Eu estou. Por que não estou errado? Revisamos mais alguns detalhes. Prazos. Datas de audiência. Quando desliguei, já passava das 4. Decidi encerrar o dia. Voltei pro hotel. O saguão estava silencioso. Peguei o cartão da recepção e fui em direção ao elevador. Foi quando ouvi a voz dela. Estou esperando há 2 horas. Virei. Ela estava sentada numa das poltronas. Ainda com a roupa de trabalho. Olhos vermelhos de tanto chorar. Como me encontrou? Mantive o tom neutro. Liguei para todos os hotéis perto do seu escritório. Esse foi o terceiro. Ela se levantou. Precisamos conversar. Não precisamos. Por favor. 5 minutos. É tudo que peço. O recepcionista já observava. Não queria uma cena. 5 minutos, então. Lá fora. Saímos pro estacionamento. O ar da noite. Mais fresco. O som do trânsito ao longe. Ela começou a falar imediatamente. Isso é loucura. Você tá jogando fora 8 anos por uma noite ruim. Não é uma noite. São 8 meses de mensagens. São anos de você tratando meu trabalho como se não valesse nada. É você parada lá na sexta-feira, deixando aquele idiota me humilhar. Eu cometi um erro. O Bradley e eu, não foi físico. Era só conversa. Só apoio emocional. Apoio emocional. Ri. Mas sem humor, você precisava de apoio emocional de outro homem porque o seu marido, o cara que paga a casa onde você mora, não era suficiente. Isso não é justo. Nada disso é justo. Quer justiça? Justiça seria você me defender na sexta. Seria ter colocado o Bradley no lugar dele na primeira vez que passou do limite. Seria ter valorizado o casamento mais do que a reputação no escritório. Ela chorava agora. Lágrimas de verdade. Desculpa. Eu sei que errei. Mas a gente pode consertar. Terapia. Casal. Não quero consertar. Quero sair. Você vai se arrepender. Duvido. Comecei a andar de volta pro hotel. Ela gritou atrás de mim. Vou contestar o pré-nupcial. Vou contratar advogados. Vou tornar isso o mais difícil possível. Parei. Virei. Vá em frente. Gaste o que sobrou do seu dinheiro com advogados. Arraste isso por meses, se quiser. Não vai mudar o resultado. O pré-nupcial é a prova de falhas e todos os bens estão documentados como meus. Você vai sair exatamente com o que trouxe pro casamento. Se bem me lembro, uns $15 mil e um carro ainda por pagar. O rosto dela empalideceu. Mas quem sabe? Continuei. Talvez o Bradley te ajude. Ah, espera, ele tá desempregado agora. E, pelo que eu vi, com dificuldade para arrumar outro emprego. Aparentemente, ser demitido por justa causa não fica bem no currículo. Você destruiu a carreira dele. Ele destruiu a própria carreira no momento em que achou aceitável zombar do marido de um cliente em um evento da firma. Eu só garanti que houvesse consequências. Voltei pro hotel. Peguei o elevador e tranquei a porta atrás de mim. Sentei na beira da cama e soltei um longo suspiro. O celular vibrou. Mensagem de Richard Caldwell. Soube da entrega hoje. Tá bem. Digitei de volta. Melhor do que esperava. Valeu pela indicação. A Hudson é excelente. Você tá em boas mãos. Bebidas no fim de semana? É, eu topo. Pedi jantar no quarto. Abri alguns arquivos de trabalho. E passei a noite fazendo o que devia estar fazendo o tempo todo. Focando no que realmente importava. Meu negócio. Meu futuro. Nas coisas que eu podia controlar. Por volta das 9, chegou uma última mensagem dela.
Isso não acabou. Apaguei sem responder. Ela tinha razão em uma coisa. Ainda não tinha acabado. Mas o final já estava escrito, ela só não tinha aceitado ainda. 3 semanas depois, tudo tinha entrado em um novo ritmo. Eu tinha me mudado para um apartamento mobiliado, mais perto do escritório. Nada luxuoso, mas confortável. O divórcio avançava exatamente como Melanie previu. Minha ex-esposa contratou um advogado que tentou fazer barulho sobre divisão de bens. Mas o pré-nupcial se manteve firme. Bradley Whitmore, segundo conhecidos em comum, ainda procurava emprego. A história do motivo da demissão já tinha se espalhado. O meio jurídico da cidade não era tão grande assim. As pessoas comentavam. Minha ex-esposa saiu discretamente da Whitmore Associates. Sem cena. Só uma carta de demissão e 2 semanas que nem chegou a cumprir. Ouvi por meio do Richard que ela conseguiu vaga em um escritório menor, do outro lado da cidade. Com um corte significativo no salário. Eu estava trabalhando até mais tarde na quinta quando Dari bateu na porta. Kenneth Urai tá aqui. Disse que não tem hora marcada, mas esperava que você pudesse recebê-lo. Fiquei surpreso, mas curioso. Manda entrar. Urai parecia mais velho do que 3 semanas antes. Cansado. Apertou minha mão e sentou sem rodeios. Queria atualizar você pessoalmente. Reestruturamos algumas coisas na firma. Trazemos nova supervisão para os sócios juniores. Implementamos políticas sobre conduta no ambiente de trabalho. Bom ouvir isso. Devia ter sido feito anos atrás. Ele fez uma pausa. Também queria dizer que o que aconteceu naquela festa foi imperdoável. Não só o comportamento do Bradley, mas o fato de ter acontecido. Você merecia melhor. Assenti. Não havia mais o que dizer. Vamos perder o seu contrato? Perguntou direto. Me reuni com 2 outras firmas. Bons advogados. Preços competitivos. Recostei-me na cadeira. Mas não são vocês. O escritório de vocês sempre entregou um bom trabalho. Sempre entregou. O problema era a cultura, não o serviço. Então isso significa que vai continuar conosco? Significa que estou disposto a continuar, desde que a qualidade permaneça a mesma e que eu nunca mais ouça falar de nada como aquela festa. O alívio ficou visível no rosto dele. Tem minha palavra. E obrigado. Depois que ele saiu, fiquei ali por 1 minuto. Era estranho ter aquele tipo de poder. Mas eu tinha conquistado. Construí meu negócio do zero. Mantive parcerias. Entreguei resultados. Ninguém mais tinha o direito de me subestimar. Na sexta tarde, assinei o contrato de aluguel de uma casa. Pequena. 3 quartos. Boa vizinhança. Um recomeço. Mudo na semana que vem. O celular vibrou. Mensagem do Richard. Audiência final marcada para 6 semanas. Deve ser tranquilo. Respondi. Ótimo. Pronto para encerrar esse capítulo. 6 semanas. Então seria oficial. Aí sim eu poderia seguir em frente. Tranquei o escritório. Dirigi até o apartamento temporário. E comecei a empacotar as caixas. A maioria das minhas coisas ainda estava no depósito desde que deixei a casa. Não precisava de muito. Roupas. Notebook. Alguns objetos pessoais. Recomeçar aos 42 não era o que eu tinha planejado. Mas era melhor do que continuar preso a algo que estava quebrado há mais tempo do que eu queria admitir. O respeito que eu havia perdido, recuperei. A dignidade que me foi tirada naquela festa, reconquistei. E a vida à minha frente era minha de novo. Isso bastava. A audiência final durou 15 minutos. O juiz analisou o pré-nupcial. Conferiu a documentação dos bens. E assinou a sentença. O advogado da minha ex tentou um último argumento sobre divisão justa. O juiz não se interessou. Sair daquele tribunal foi como respirar ar puro pela primeira vez em anos. Melanie apertou minha mão na escadaria. Acabou. Oficialmente. Obrigado por tudo. Você facilitou as coisas. Documentação clara. Sem joguinhos. Só fatos. Ela sorriu. Boa sorte com tudo. Fui para minha nova casa. As caixas estavam quase todas abertas. Escritório montado. Cozinha funcional. Quarto confortável. Era minha. Cada metro quadrado. Dali ligou naquela tarde. A expansão da Peterson foi finalizada. Contrato assinado. Estamos projetando crescimento de 20% no próximo trimestre. Excelente trabalho. Vamos marcar uma reunião de equipe na próxima semana para discutir a logística. O negócio ia bem. Na verdade, melhor do que bem. Descobri que, quando você para de gastar energia tentando sustentar um casamento falido, sobra foco pro que realmente importa. 2 meses depois, encontrei Preston Shaw em um evento de networking. Ele veio direto até mim. Queria agradecer novamente. A cultura do escritório melhorou muito desde as mudanças. Bom saber. Seus contratos vencem no próximo mês. Espero que continuemos trabalhando juntos.
Envie as condições. Eu analiso. Ele assentiu, satisfeito com a resposta. Conversamos brevemente sobre o mercado e depois seguimos caminhos diferentes. Na saída, vi ela do outro lado do salão. Minha ex-esposa. Conversando com um grupo de advogados que eu não conhecia. Parecia cansada. De alguma forma, mais velha. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Parecia que queria dizer algo. Fiz um aceno educado, o tipo de cumprimento que se faz a alguém que já não tem espaço na sua vida, e continuei andando. Sem raiva. Sem satisfação. Só nada. Foi aí que percebi que realmente tinha acabado. Entrei no carro, dirigi para casa e preparei o jantar na minha cozinha. Refeição simples. Noite tranquila. Sem drama. O celular ficou no balcão, em silêncio. Sem mensagens desesperadas. Sem áudios exigindo explicações. Sem crises inventadas. Apenas paz. Aprendi algo importante com tudo isso. Respeito não é algo que se pede nem algo que se espera que os outros te deem. É algo que você impõe. E quando alguém mostra que não te respeita, você não perde tempo tentando mudar a cabeça dessa pessoa. Você simplesmente vai embora. E constrói uma vida ao lado de quem já entende o seu valor. 6 meses atrás, eu era a piada de outra pessoa. Hoje, sou um homem que sabe exatamente quanto vale, e que não aceita menos do que isso. Esse era o único final que realmente importava. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.